Então agora já está gravando, né? Então uma boa noite a todos aí. A nossa aula de hoje nós temos duas missões. A primeira é discutir, então, a nossa percepção do filme, daquele documentário Nunca Me Sonharam, que eu tinha pedido para vocês assistirem. E nós vamos fazer a finalização dessa discussão a respeito do direito à educação, da educação como fundamento social das nossas relações, e vamos já iniciar o nosso segundo tópico, né, do nosso plano de ensino, que é a discussão a respeito do conceito de cultura e a educação como um fator de desenvolvimento também cultural e social, tá? E antes da gente entrar na questão final da nossa disciplina, que é discutir a questão das redes protetivas, né? Então, para isso, hoje nós vamos ter esses dois movimentos nessa nossa aula. Nós vamos discutir o filme e logo depois nós vamos discutir um pouquinho sobre o conceito de cultura e a sua relação direta com a educação, tá bom? Então, como falei para vocês, eu vou postar agora, eu vou colocar na tela uma frase de uma filósofa que nós já comentamos sobre ela quando nós fizemos aquela leitura daquele texto, né? A educação como direito social, quando nós iniciamos todo esse processo de isolamento social, né? Nós fizemos uma leitura por meio deste aplicativo do Zoom, e nessa leitura nós nos deparamos um pouquinho com o pensamento de Hannah Arendt, juntamente com Zygmunt Bauman. E aí nós discutimos um pouco o sentido de Hannah Arendt na concepção de direito discutido dentro daquele texto. E hoje, para a gente também falar de cultura, então eu também trouxe uma frase de Hannah Arendt para a gente poder refletir um pouquinho depois, tá joia? Então eu vou colocar para vocês a frase, gostaria que vocês lessem, e depois a gente volta a discutir sobre ela, tá? Então, vou partilhar a tela com vocês. Contudo, se os mortais conseguissem dotar suas obras, feitos e palavras de alguma permanência, impedir sua perecibilidade, então essas coisas, ao menos em certa medida, entrariam no mundo da eternidade. E aí estariam em casa. E os próprios mortais encontrariam seu lugar no cosmos, onde todas as coisas são imortais, exceto os homens. Então essa frase é de Hannah Arendt. A gente pode encontrar essa frase no livro Entre o Passado e o Futuro, né, desta autora, desta pensadora, tá? Depois eu passo certinho para vocês a referência. Professor, o que seria perecibilidade? Perecer seria o contrário de... Perecível é aquilo que não se estraga, né? Desculpa, é aquilo que se estraga. Então, quando a gente olha ali, né, na frase, quando diz impedir sua perecibilidade, é impedir com que as coisas se estraguem, né? Certo? Então essa é a frase, depois nós vamos retomar nela. Eu quero trazer essa frase como o lema da nossa aula de hoje, já que nós vamos discutir um pouco esses elementos de existência, mortalidade, imortalidade, mas não enquanto um fator morreu, acabou, né? Mas enquanto aquilo que é perene dentro da sociedade, né? Que é exatamente aquilo que nós chamamos de cultura e de nossa inserção dentro desse sistema.
E para isso, a nossa ideia é a gente conversar um pouquinho agora, e aí eu vou falar menos, vou escutar mais, gostaria que vocês falassem mais sobre a percepção de vocês, frases, falas em geral, que chamou a atenção de vocês no filme Nunca Me Sonharam, né? Para que a gente possa, então, fazer uma discussão desse filme sobre a importância, a gente finalizar aquela discussão a respeito da importância da educação, o papel da educação dentro do contexto da vida pessoal e também enquanto elemento fundamental na ideia de construção de sociedade, tá bom? Então, a gente até para se organizar, acho que como nós estamos em poucos aqui, eu não sei como que vocês acham melhor, se de repente cada um fala um pouquinho. Eu acho que a gente podia debatendo, né? É. Acho que fica legal. Não sei se as outras pessoas concordam. Fica legal mesmo, concordo. Eu acho que é uma boa. Quem quer colocar a primeira ideia, então, para a gente já ir debatendo? Eu. Então vai lá, Larissa. Professor, primeiramente, que esse filme mudou totalmente a minha percepção sobre educação. Porque, assim, já sentia algo bem parecido com o que é mostrado no filme, assim. É uma realidade da escola pública no país. É aquilo que é mostrado no filme, sem máscara, é exatamente aquilo. A gente vem da escola pública achando que a gente não consegue entrar numa universidade federal, porque quem toma conta das universidades públicas hoje são os ricos, e não a gente que é da classe trabalhadora, da classe média, porque a gente não consegue, dependendo. Classe média até consegue, mas alguns colegas de escola pública não vão ter acesso àquilo lá. E o que me chama muita atenção no filme é a relação que eles fazem da escola como uma prisão. Por quê? A estrutura, a arquitetura da escola já mostra aquilo, sabe? A juventude brasileira, ela tem diferentes realidades. E quando ela entra na escola, ela quer fugir daquela realidade, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida dentro da escola. E a hora que a gente chega lá e você se depara com grades na janela da sala de aula em algumas escolas, grade para todo lado na escola, não é um ambiente agradável, nas cores, não são cores atrativas, são cores muito fria, e assim, o que mais me chama a atenção é isso, porque eu partilho desse sentimento desses alunos, de me sentir numa prisão em alguns momentos. E a gente, às vezes, não poder se colocar, sabe? Porque a gente tem muita coisa para agregar para a geração que passou. Porque a gente vem de uma geração com novas ideologias, mais atenta, uma geração, assim, mais consciente dos seus atos, sabe? Eu, pelo menos, acredito que a nossa geração seja mais consciente de algumas coisas. E me chama muita atenção isso, porque todos eles falam, eu queria ser ouvido, eu queria poder ser isso, ser aquilo, ir para a universidade, ser um poeta, ou, sei lá, ser um astrofísico, que igual a gente ouve lá. Me chama muita atenção, porque realmente, às vezes, a gente acaba se encontrando, não numa prisão, realmente, assim, uma prisão literal, mas uma prisão, assim, dentro da nossa mente. Porque aquilo, as ideologias que eles colocam pra gente dentro da escola, nos prendem. Por que eu tenho que ser médico para ter sucesso na vida? Por que eu tenho que ser engenheiro? Por que eu não posso ser, por exemplo, um assistente social? Que é o que chama muita atenção quando você fala, vou fazer serviço social. Porque hoje em dia é uma profissão que ela é vista como fora da casinha. Então, é o que chama muita atenção, porque é a alusão que você faz de prisão, quanto espaço e quanto a mente. Para mim é isso. Eu estou procurando um texto aqui para vocês, né, do Rubem Alves, né, que acho que ele faz uma reflexão bem parecida disso que a Larissa colocou, né? Alguém mais gostaria de comentar, de falar desse ponto de vista que a Larissa Professor, trouxe? Por favor. Em contrapartida desse ponto que a Lari falou sobre a escola parecer uma prisão, eu acho que o vídeo mostra que isso depende muito, porque tem escola pública onde o espaço
que nem mostrou uma escola, eu não lembro onde que foi, que eles têm aulas de astronomia, tem aulas de música. Então, assim, essa concepção de prisão vai depender muito de escola para escola. Porque tem escola que tem verba para investir na educação, aulas extras que interessam o aluno. Entendeu? Então, eu acho que o vídeo mostrou que o que importa o que importaria, no caso, dentro da escola, é você ter um espaço acolhedor, né? E não digo só na estrutura da escola, mas como os professores, uma coisa que eu gostei bastante também foi essa relação de aluno-professor, uma coisa um pouco mais informal, aquela coisa mais séria, né, formal. Então, assim, eles falam, o diretor levou a gente para jogar bola, a gente tem uma relação de amizade, ele vem na hora do intervalo, come com a gente, fica com a gente. Então, acho que esse espaço de prisão, eu não sei se a parte da gestão quem faz, se é muito do Estado também de investir nas escolas. Então, eu acho que... Porque tem escola pública que tem uma boa estrutura, né? Tem escola pública que tem ensino extra, mas é muito difícil, né? Então, acho que o que falta é investimento nas disciplinas, fora da escola também, né? Para não ficar aquela sensação de preso mesmo, como a Lari falou, né? Então, acho que é o diferencial das escolas, é o que faz parecer menos prisão. Bacana. Quem mais gostaria? Professor, Eu anotei. Pode professor, falar. desculpa, quer falar? Pode falar. Não, fala primeiro, tranquilo. Tá bom. Boa noite aí. Professor, dá licença. Eu achei bem interessante o filme, né? Em vista do período que eu estudei, o primeiro grau, o segundo grau, como está sendo a escolaridade dos meninos hoje em dia, né? Eu faço uma comparação do filme com a escolaridade, com a escola do meu filho. Meu filho tem 15 anos. E a escola dele aqui em Pinda é uma escola pública. O primeiro grau dele foi numa escola particular, segundo grau ele passou por uma escola pública. E é uma escola aqui de Pinda e tem um ensino muito bom. Quer dizer, o conjunto da escola, a organização da escola é muito interessante. E visto do filme, igual a Nath falou, tem escolas que têm um projeto diferente de outras, né? Eu não sei se é a questão da administração, tipo a diretoria da escola, aqueles que fazem parte da escola têm uma cabeça melhor para entrar com esse desenvolvimento da escola, assim, no sentido de oferecer algo mais aos alunos, né? Aqui em Pinda tem bastante escolas assim que é chamada de escola, não é padrão, mas tem um nome diferente aí que agora eu esqueci, que são escolas que são integrais, Tá. porém Escola de tempo integral mesmo. é integral, mas aqui eles falam, tem um outro nome que é utilizado. Tá. Mas assim, além de ser integral, no começo o pessoal reclamou muito, né? Ainda mais os jovens, né? Ficar o dia inteiro na escola, mas eles oferecem muito mais coisas, assim, em questão de aprendizado e abrir a mente do adolescente, né? E isso daí eu achei interessante no filme, que a Nath estava se referindo, eram umas escolas lá do Nordeste, né? Que tinha bastante atividades extras curriculares, né? Que é isso que faz prender o adolescente na escola, é o conhecimento, né? Você adquirir novos conhecimentos, isso daí não deixa ser maçante o estudo, né? E eu achei muito legal também a frase, que é o título do filme, né? O título do filme, Nunca Me Sonharam, né? O rapaz falando que a família dele nunca me sonharam que eu fosse estudar, que eu fosse fazer ensino superior, nunca me sonharam. Era uma palavra, uma frase assim que eu nunca tinha ouvido e ficou gravado na minha cabeça. Achei bem legal essa parte do filme. E até por curiosidade, a cineasta, né, quando ela estava fazendo o filme, ainda não se tinha pensado num título.
E foi a partir desta entrevista que surgiu o nome do filme, o nome do documentário, né? Nunca Me Sonharam. Porque ela achou muito interessante a fala desse garoto, daquele rapaz, né? Então, Nunca Me Sonharam como médico. E não somente a família, a sociedade, ela não sonha, né, com que a classe média, com que a classe pobre, ela possa também se ver, de repente, dentro de diferentes profissões, de diferentes possibilidades, né, de produção, de criação e de existência. Então, é muito interessante, é muito forte. Essa frase ela é muito simbólica se nós pensarmos sobre o ponto de vista que acabamos tendo direitos que, na verdade, são restritivos, né? Eles não são plenos. Assim, só para finalizar, uma outra coisa interessante, eu vendo na época que eu estudava e a época de hoje, eu acho que os alunos têm tido muito mais participação do que tempos atrás, entendeu? Eles têm muita mais comunicação, interação aluno-professor do que antigamente, né? Sim. Professor, Pois não. essa entrevista com esse rapaz do Nunca Me Sonharam, que ele falou, que se eu não me engano, acho que foi ele, o pai dele queria que ele ficasse trabalhando, lembrou muito do Vida Maria. Na hora que eu vi, eu lembrei do Vida Maria, em que a vida dele Eu anotei isso trabalha também. lá na roça. Eu falei assim, nossa, gente, foi muito automático. Sim. O professor, eu só queria colocar um adendo na minha fala, que quando eu disse a realidade que eu trouxe, porque eu vivi essa realidade aqui, porque o governo não trazia investimento para minha escola. Aí esses dias eu fui lá porque eu precisava pegar um documento, aí eu descobri que agora a escola integral ela tem eletivas, né? Só que na minha época não tinha, pelo contrário, o mínimo que se pudesse gastar naquela escola, eles tinham. Tanto que a escola não recebia uma reforma fazia acho que 30 anos. Aí eu achei bem legal. E aquilo que o Evelyn falou também, que os professores estão mais próximos dos alunos. Quem me incentivou a estudar, tipo, essas coisas foram os meus professores, mas para os nossos pais, eu ainda acho que, tipo, essas profissões de elitismo é muito forte para eles, como se fosse algo que ainda só aquilo fosse trazer no futuro, sabe? Aí eu acho que por isso que eu me senti assim, eu tive uma visão diferente, agora eu tô vendo, eu fui mais para um lado dark da coisa. O lado mais assim, não tão bom igual você. Legal. Eu... Yasmin? A Yasmin. Yasmin, Ou a Débora, se ela quiser, ela pode falar. Depois eu tão baixo o seu som. Ela tá esperando. Ai, de novo. Amiga, não tá dando pra te ouvir direito. Pode falar, Débora. Tá bom. Eu fiz algumas anotações conforme eu fui assistindo. E uma das coisas que eu coloquei que eu achei bem importante, que era uma coisa que o senhor vinha frisando em todas as aulas, e teve um momento em específico que o filme falou exatamente isso, que sobre a questão da equidade, porque teve uma hora que ele fala que a vida depende das condições dadas pelo meio, que aí um cara que é negro, que tá no filme, fala assim, eu tô no subsolo, ele no quinto andar e vai de elevador. E eu acho que isso é muito essa ideia de equidade que você falou sobre ser importante, essa desigualdade para todos terem o mesmo nível. Tanto que no filme mesmo ele fala que a questão meritocrática não existe. Aí, outra coisa que o senhor também vinha frisando bastante nas aulas, eu anotei que falaram, é que a educação é essa porta de entrada para a garantia de direitos, uma vez que forma essa libertação e vai garantir a continuidade desses valores, porque é lá onde a pessoa consegue se construir e conhecer ainda mais e aflorar esse seu senso crítico para não roubarem os seus direitos, os seus deveres, porque dessa forma ela tem consciência disso. Aí eu coloquei... Ai, tá dando eco? Voltou. Tá dando retorno. Aí
eu coloquei sobre o descaso com a escola pública, que também fala sobre a outra questão que o senhor falou, que é sobre a questão de qualidade profissional. Porque se não tem qualidade, não adianta ter um espaço. Porque a evasão vai ser a mesma, vai ter tanta evasão que não vai adiantar ter aquele espaço. Aí, deixa eu ver. Eu coloquei sobre essa, como a Natália falou, sobre a questão que os pais têm essa cultura antieducacional. E eu ainda relacionei que a falta de apoio familiar é que não ensina a sonhar. Como a Nath falou, eu relacionei com a Vida Maria, que o Senhor passou também pra gente. E uma coisa que também eu anotei que frisaram bastante é a necessidade da simpatia com o aluno, é de dar ouvido para aquele aluno, de escutar, porque querendo ou não, quem faz a escola é o aluno, sem o aluno não tem escola. Então, por isso que há essa necessidade de uma maior democratização, que foi a palavra que eu frisei bastante. E para finalizar, uma coisa que eu gostei muito e que eu acredito muito que no final do filme teve uma frase, que eles relacionaram a educação com tâmaras, que a escola ela vai mudar a mentalidade do jovem e não vai ser vista agora. É que nem tâmaras, a gente planta para a geração futura conseguir colher. E a mesma coisa, a educação ela não vem com uma coisa imediata. Eu acho que é por isso que os governos eles não se atentam a também, além de porque eles não querem uma população consciente dos seus direitos, porque haveria uma maior cobrança, o governo ele também não quer uma educação porque sabe que isso colhe frutos tão grandes que pode ocorrer revoluções muito enormes com a educação. E aí por isso que eu grifei também essa frase de que a educação é algo que a gente não vê agora, a gente só percebe no futuro. Por exemplo, agora, nesse estado que a gente está hoje em dia, a gente consegue ver a importância de investir em pesquisas científicas, por exemplo, porque no momento, às vezes, a pesquisa científica num dia comum, a gente acha irrelevante mais, dar materiais para hospitais, mas em um momento de crise, em um momento de pandemia, uma das únicas coisas que pode nos ajudar realmente são as pesquisas científicas encontrarem as curas. Então, eu frisei essa frase também. Bacana. Essa finalização do filme, né, que faz essa comparação, né, com essa analogia com a plantação de tâmaras é muito bacana, né? Eu só vou pegar aquilo que a Larissa começou a falar, quando ela falou sobre essa relação entre prisão e escola, de não ver a escola como realmente um espaço que existe para manter, né, o aluno prisioneiro. Eu lembrei de um texto de Rubem Alves, e rapidinho procurei aqui na internet, achei, eu gostaria de partilhar com vocês que ele tem uma visão bem interessante sobre isso, sobre qual que é a função da escola, se nós pensarmos sobre ponto de vistas bem dicotômicos, não é? Ou seja, sob o ponto de vista de quem vê a escola como prisão e de quem vê a escola como asas. Ele faz uma analogia bem legal e eu gostaria de partilhar isso aí com vocês, tá? Então eu vou partilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Professor, sobre essa ideia de escolas que são gaiolas e escolas que são asas, uma coisa que eu consigo incrementar, porque, por exemplo, a Larissa, ela falou que na escola dela não tinha muito esse investimento na educação e esse apoio, assim. E na minha escola, por exemplo, na escola que eu estudei, era uma escola que tinham dois fatores que eu acredito que ajudaram muito a me ensinar a estudar. Primeiro que a gente tinha uma semana de estudos, onde vinha um professor, ele morreu, infelizmente, é um professor que era bem famoso na nossa escola, que era o professor Pia, acho que é bem famoso nessa área da educação, e ele sempre ensinava que a educação é importante, sobre essa questão da educação, de ser o que a gente estuda, que é, assim, a sala de aula, ela é mais só passa o conteúdo, a educação é você rever e repetir, e a nossa escola, ela fornecia, por exemplo, os 10 melhores alunos do colégio iam para Campos do Jordão
no final do ano comer. Tipo, tinha um jantar especial para os 10 melhores. A gente tinha também um negócio chamado mérito acadêmico, em que os melhores alunos que tinham média acima de 8 em todas as matérias ganhavam medalhas e depois ia comer também. Então, eu acho que vai muito mesmo da organização, de querer incentivar ou não os alunos. Uhum. Então, eu trouxe aqui então o texto, né, do Rubem Alves para a gente refletir um pouquinho, acho que pensar isso, né? Então, olha lá, ele diz: há escola que são gaiolas e há escolas que são asas. Escola que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados ao seu dono. Desculpe, engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escola que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Bem bacana essa frase, né? Eu acho que representa um pouco a essência dessa missão, dessa ideia de uma escola que realmente respeita aquilo que é a essência da pessoa. Né? É isso que daqui a pouco nós vamos discutir um pouquinho, pelo menos iniciar a discussão. Nós não vamos esgotar hoje, nós vamos começar. Amanhã nós vamos ampliar na nossa aula, no nosso encontro, que é discutir a respeito da cultura. Tem um outro livro muito bacana que, se vocês tiverem a oportunidade, leiam. É um livro do do Leonardo Boff, chamado nossa, me fugiu o nome agora. A Águia e a Galinha. E ele trabalha exatamente sobre a perspectiva de uma revolução social que acontece junto a um determinado local na África. E ele diz que um líder africano de uma tribo, de uma pequena clã, eles estavam lá entrando em guerra, várias comunidades, várias clãs entrando em guerras políticas, e ele vai conversar com a sua comunidade para poder, na verdade, assim, fazer com que eles percebam que aquela fragmentação de poder enquanto grupos só está sendo prejudicial para o desenvolvimento daquela região. E aí ele conta essa alegoria, né, essa pequena história de um fazendeiro que captura uma águia e começa a tratar essa águia como se essa águia fosse galinha. E um dia chega um viajante, e esse viajante dorme na propriedade desse fazendeiro, desse senhor, né? E ele pergunta: nossa, mas aquela águia está agindo como galinha? Ele falou: então, aquela águia, ela nasceu águia, mas agora ela já não é mais águia. Porque desde pequenininha ela foi criada como galinha. Então ela aprendeu a ciscar, ela não voa. E esse viajante ficou incomodado. E esse viajante, então, ele meio que coloca como desafio, não é, para aquele que está o hospedando, de que aquela águia poderia voar. Não é? E o fazendeiro diz: não, ela não pode voar porque ela perdeu a sua essência, ela perdeu a sua característica. Né? Ela deixou de ser aquilo que ela é a partir do momento que ela foi sendo induzida, que ela foi sendo criada como galinha. E aí ele ele lança o desafio e os dois então se propõem a fazer aquela
a ver se aquela águia realmente voaria ou ela iria assumir a sua identidade, não é? E ser águia. E aí ali no pátio mesmo, ali no terreiro, eles tentam fazer aquela águia voar. E no que eles jogam ela para cima, ela cai no chão e volta lá para as galinhas, volta ciscando, volta... Daí o fazendeiro fala para ele, olha, você está vendo? Ela não volta a voar. Né? Ela é uma galinha. Ela se transformou, ela só tem um corpo, uma carcaça de águia. Mas agora a sua alma, a sua essência agora é de galinha. Né? E aí, o viajante ainda não satisfeito, faz um trato com ele. Pega e fala para ele, olha, amanhã cedinho, logo, né, antes do nascer do pôr do sol, vamos até o alto daquela montanha para a gente tentar mais uma vez. E os dois combinam, então, que eles fariam isso. Então, no meio da madrugada, eles pegam aquela galinha, aquela águia, e começam a subir o morro, até chegar bem no cume do morro, né? E começam a observar o nascer do sol. E assim que o sol nasce, aquele viajante coloca, né, aquela águia numa posição de que fizesse ela olhar exatamente para a vastidão daquele horizonte, né, para a infinitude do horizonte, acima das montanhas. E ali ele provoca aquela águia a voar. Né? A águia, então, abre suas asas, ensaia um voo, e nisso ele solta essa águia. E ela vai, aos poucos, ganhando os céus, até que ela, então, desaparece nesse infinito desse horizonte. O que tem a ver essa história com tudo isso que a gente está falando? A gente está falando exatamente com isso. Muitas vezes, quando nós somos criados, né? E aí esse filme, essa mensagem, né? Nunca me sonharam, ele traz muito isso. Que muitas vezes nós temos uma sociedade que cria estigmas, que traz uma interpretação de que existem culturas inferiores, de que existem práticas culturais inferiores, de que existem pessoas que não nasceram, muitas vezes, então, para ter acesso a uma educação de qualidade, a uma cultura, né? E isso faz com que as pessoas não lutem pelos seus ideais, pelos seus interesses, por aquilo que, na verdade, o constitui como pessoa. Né? Que é exatamente isso que Rubem Alves fala. E, infelizmente, as políticas públicas dentro do nosso país, embora ela tenha dado passos muito significativos, não é? A partir da Constituição de 1988, que traz essa ideia de garantia da educação como um direito e uma responsabilidade do Estado e também da família, que traz como ideia não somente o acesso à matrícula, mas também condições para permanência na escola, né? Ainda falta construir a ideia de qualidade. A ideia exatamente que possibilitaria essa pessoa ser reconhecida dentro do seu potencial. Né? Então, eu acho que isso ele é muito importante, de nós pensarmos que grande parte da nossa sociedade, embora tenha acesso às escolas, tá? Muitas vezes eles não têm acesso a uma escola de qualidade. Ou essa escola, ela é propositalmente posta, construída... Professor, Pois não, Yasmin? desculpa te interromper, é que eu gostaria de fazer uma relação do Claro. que você falou, da águia e da galinha, com um filme que eu já ia falar, só que faz até uma relação com o texto que você tinha dito. Perfeito, agora o seu som está ótimo. É que eu peguei pelo celular, estava pelo computador. Eu não consegui arrumar. Então, como a Larissa tinha dito da escola dela ser integral, né? Eu peguei a diferença. Tipo, eu peguei em período regular para integral. Então, eu peguei no meu 6º ano. Então, isso foi até o meu 3º ano do ensino médio.
E isso eu vi uma diferença nos professores, porque foi mudando os professores, tudo, porque o governo ele faz uma seleção dos professores capacitados para aquilo. E os professores que não estão, a cada férias eles fazem testes e tudo bem. Senão eles trocam um professor. E assim, a gente vê, como a Evelyn disse, uma relação enorme entre aluno e professor. E eu tive as eletivas e eles falavam assim, para a gente escolher as eletivas de acordo com o seu projeto de vida. E tinha matéria projeto de vida explicando o que era projeto de vida. Projeto de vida poderia ser o seu sonho, por exemplo, de alguns ser caminhoneiros, outros sonhavam em ser motoboy da minha sala e hoje fazem engenharia química. Então, o sonho das pessoas vão mudando e tudo vai sendo. E eles capacitam. E de acordo com o filme que eu vi, que eles não me veem, né? É esse o título, né? Se eu não me engano. Então, quando começou, minha sala principalmente, a gente passava em várias Olimpíadas de Astronomia e tudo. E quando um aluno passou em primeiro lugar do estado de São Paulo, eles julgavam, a família dele julgava principalmente, dizendo que ele não era capacitado para aquilo, que ele deveria viver na roça igual a família dele normal. Mas ao longo do tempo, acho que foram 6, 7 anos, foi mudando a cabeça da sociedade a partir da família dele e da escola também. Porque agora a escola é como base de Lorena, tanto é que agora abrem outras escolas integrais e nós, os alunos acolhedores, eu sou acolhedora, vão até as outras escolas. Eu sinto sentido de grade com certeza, mas também depende do aluno, né? Se o aluno quiser, ele pode estar na melhor escola do país. Se ele não quiser, ele não vai conseguir. Mas de acordo com o aluno de escola pública, ele quer sair dali, mas ele não quer ter uma vida igual o pai dele normalmente. Ele quer, por exemplo, ir para o ensino superior, nem se for para pagar uma conta, ajudar o pai dele, ajudar a família e ter uma vida melhor, uma oportunidade melhor. E essa quebra de realidade entre gerações aparece, com certeza, pelo que é uma crítica que eu fiz, que seria uma quebra de realidade, porque nas gerações anteriores, saiu da escola pública, a pessoa não queria, por exemplo, a sociedade em si dizia que não podia ir para a universidade pública. Mas hoje, não sei se aí em Taubaté tem, ou nas outras cidades, mas aqui na minha cidade tem cursinho Macvest, que é de graça, que os alunos da USP daqui de Lorena, eles criaram. É um cursinho pré-vestibular, pré-vestibulim, para entrarem, e é 100% de graça, você não paga nada. Isso ajuda muito os alunos. Tanto é que eu sou voluntária nesse cursinho para aulas de sociologia. Vocês conhecem o Libertas? Oi? Vocês conhecem o curso Libertas da universidade? Não. Não. Não? Então, Sim. o curso Libertas, ele acontece no prédio que vocês estudam, né? Ele é um cursinho pré-vestibular. Ai, eu fiz Libertas, maravilhoso. Exatamente, é um projeto que foi iniciado, eu não sei a história, mas eu sei que tem alguma coisa do professor Luzimar, que é professor do Departamento de Letras, juntamente com a professora Deise também, eu sei que ela teve uma participação, não sei se foi a partir, ou ela já pegou o curso Libertas em andamento, né? Cujo principal objetivo é isso, é oferecer a alunos de escola pública, alunos que têm vontade, de repente, de cursar faculdade, principalmente esses cursos que são mais concorridos, e não somente na Universidade de Taubaté, mas em outras universidades, eles têm a possibilidade de ter ali um reforço, uma discussão, debates voltado para a ampliação dessa formação oferecidas pela escola, com foco em vestibulares, né? E ela acontece todos os sábados, o dia inteiro, começa, se eu não estou enganado, a partir das 8h30 ou 9 horas, até 6 horas da tarde, lá no prédio onde vocês estudam. Né? Nossa, que legal. É muito bacana. Eu acho que
vale a pena a gente conhecer, eu acho que vale a pena... Professor, Pois não, Larissa? no ano em que eu estava no Libertas, as meninas do serviço social foram lá para fazer um trabalho com os alunos. Eu acho que seria legal a gente ir lá de novo para fazer um trabalho. Eu também acho, até mesmo como prática, de repente para fazer um debate, para ouvi-los, para ouvir perspectivas. Eu acho que aquele trabalho que a gente tinha falado, né, na outra aula, dá para fazer lá no Libertas, que lá tem aluno tanto de escola pública quanto de escola particular. Sim, porque o curso é gratuito, ele não faz distinção. Ele é por renda. Oi? Ele é por renda, sim. É por mas renda, aí né? tem as vagas, tem as vagas remanescentes. E ele é um projeto criado pelos professores e os alunos que no começo eles queriam fazer um cursinho vestibular, só que é muito caro. E aí eles se reuniam ali na Praça da Eletro para fazer essa troca entre eles. Aí tinha alguns professores que apoiavam eles e tal. Aí eles montaram um projeto. Uma das idealizadoras, ela é filha da minha madrinha, e eu me lembro que ela me contava como que foi criado, tudo. Gente, é muito legal, entra na página deles do Instagram, eles postam várias coisas lá sobre o cursinho, tem até a história do cursinho lá. Eu sei que eles fazem um lanche comunitário, cada um leva uma coisa, eles meio que tomam lanche juntos ali no pátio ali de vocês, né? E os professores são alunos que estão no processo de formação, né, para a docência, e tem alguns docentes que fazem o apoio lá. E aí eu me lembro que até a Gisele tinha falado, ai, nossa, vai lá, assistente social, para dar o apoio para a gente na administração, porque a gente precisa. E é muito, muito legal, gente. Vale muito a pena vale muito a pena o Liberta. Nossa, foi uma fase da minha vida. Professor. Professor. Nath? Oi, tem uma frase que eu acho super legal, eu não sei se tem muito a ver com a aula, mas eu acho que sim, que é do Einstein. Ele fala, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. Eu acho que é uma frase que a gente vê no documentário, porque mostra que a escola, muitas vezes, ela não vê a potencialidade dos alunos, né? Não enxerga essa parte, só vai enfiando matéria e não quer saber o que o aluno gosta, do que o aluno quer aprender, né? Eu fui no workshop da professora Mônica, no começo do ano, e aí uma das moças que trabalha em abrigo, ela disse que tinha um rapaz lá que ele gostava de cortar cabelo dos outros meninos, mesmo não sendo proibido. Eles acabaram pagando um curso para ele de barbeiro e hoje ele corta cabelo profissional e tal. Então, assim, é explorar a potencialidade dos alunos, que eu acho que falta muito no ensino médio também. Professor? Sim? Eu vou dizer aqui agora. O que a Nath disse também, eu concordo completamente. E, assim, uma parte do filme que me chocou bastante foi quando um professor disse que quando chegou na casa de um aluno, a mãe mostrava onde ele gostava muito de matemática e viu o caderno todo sujo, preto, assim, julgam muito o aluno, julgam pelo jeito e tem que estar impecável, mas não sabe como é a casa dele. E ele disse que hoje ele se arrepende muito disso. Então, assim, abre as portas para os alunos, porque depois ele deu mais oportunidades para esse aluno, até que ele disse no documentário, se eu não me engano, os professores hoje em dia eles estão dando mais oportunidades para abrir portas para as novas gerações e tudo. Então, começa com a galinha e termina com a águia, quando termina o ensino médio, que abre as portas, abre o mundo adulto, vamos dizer, para o mundo onde a pessoa vai decidir para que caminho ela vai seguir. Entendeu? Foi isso mais ou menos um resumo que tá aqui na minha cabeça. Sim, bacana. Eu acho que essa parte do filme também é bastante emocionante, né? Quer dizer, às vezes a gente como professores, a gente não faz essa leitura da realidade social, né? Dos nossos alunos, que é um enfrentamento que nós estamos tendo agora. É uma discussão, e hoje eu vi um texto muito interessante, onde a pessoa que escreve, ela questionava isso, quer dizer, e aquele aluno que, por exemplo, quer dizer, o ministro da Saúde, ele vai em rede nacional e pede assim, fique em casa.
Agora, o que significa ficar em casa, né? Por exemplo, eu estar em casa, para mim, não é ruim. Né? Por exemplo, eu tenho meu quarto, eu tenho aqui esse espaço para estudar, eu tenho um quintal gostoso, tenho uma horta aqui atrás da minha casa, onde que está dentro do meu quintal, eu vou e mexo na minha horta. Né? Meu quintal é todo muradinho, tudo fechadinho. Né? Meu sobrinho vem, a gente brinca de acampamento. Bacana. E aquele que, muitas vezes, o único espaço, às vezes o espaço que vive 5, 6 pessoas é menor que o meu quarto. O que significa dizer para uma pessoa como esta, fique em casa? Então, são posições que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós falamos, né, que são adotadas, porque ela tem um efeito que às vezes pode ser positivo ou como pode ser muito negativo. Né? Porque vai muito de acordo com a realidade das pessoas. E a realidade dentro do nosso país, ela é uma realidade muito diversificada. Nós temos, né, praticamente aí 1% da população que detém 80% dos recursos econômicos, né? E depois nós temos mais 15% que detém um recurso econômico considerável, né, pelo menos para o básico, e nós temos uma imensidão da nossa população que estão localizadas dentro da classe D e E, né, que muitas vezes tem aqueles que vendem o almoço para comprar a janta e tem aqueles que não conseguem vender nada para comprar nada, né, que vivem da doação dos outros. E como pensar essa pandemia, pensar todo esse fenômeno agora de isolamento social junto a essas pessoas, junto a essas crianças, que muitas vezes que conseguem comer na escola, né, que só come na escola, né, que estão nos faróis pedindo esmola, que agora não tem mais. Como pensar essas realidades? Né? Então, eu acho que é muito proposital. Desculpe, a gente acabou interrompendo a Yasmin, né, que estava no seu pensamento, a gente interrompeu e não deixamos mais ela falar. Não tem problema. Eu até terminei já de falar até, mas sobre o que o senhor falou, né? Vai muita merenda para as escolas, e o que está fazendo com a merenda das escolas, né? Para aquelas crianças. Então, tem algumas cidades aqui perto que eles estão fazendo marmitex, então entregando nas casas à prefeitura, porque vai estragar a comida e a criança, por exemplo, não vai comer. E isso até gera algo bom, que às vezes a mãe e o pai vai comer, a família vai comer, dependendo da quantidade. Isso seria um lado bom até. Mas muita criança... Ele trabalha em São José e ele falou comigo isso ontem. Ele disse para mim que na escola que ele trabalha, ele é vice-diretor. Então, eles estão fazendo um revezamento entre a equipe de gestão. Um dia vai o diretor, outro dia vai o vice, outro dia vai o coordenador, para acompanhar a entrega desses marmitex. Né? Então, eles precisam comunicar à secretaria quantos marmitex estão sendo entregues, né? Como que está sendo feita essa distribuição. Então, ele falou que tem sido assim, tem tido uma procura muito grande, que eles estão entregando quase 350 marmitex por dia na escola que ele trabalha. Nossa. Um dia varia entre 320, 340, né? Mas ele assim, sempre acima de 300. Ele falou assim, né? Mas ele assim, sempre acima de... E nós temos em torno de 400 alunos. Ele falou, então, praticamente, quase 80%, chega a 80% dos alunos que estão indo na escola todos os dias buscar pelo menos a sua marmitinha para garantir o seu almoço ou a sua janta. Não é? Então, nossa, é muito interessante. E tem essa preocupação realmente. O que pode fazer com esse recurso? Né? Hoje o Estado de São Paulo já anunciou que fará o depósito, né, no valor de 40 e poucos reais, 50 e poucos reais para o aluno matriculado dentro da rede, para ajudar. Né? Porque a gente sabe que é difícil a gente pensar realmente, se a gente pensar, né, o que eu compro com 55 reais para alimentar uma família? É que assim, na proporção que o Estado gasta, o Estado, por ele comprar em muita quantidade, né,
Uma refeição para o Estado sai em torno de R$ 1 e poucos por dia, né? Realmente a gente não vai encontrar uma refeição nesse valor. Mas é um dinheiro que estaria parado, mas pelo menos está sendo Professor, todas as pessoas. Pois não, Débora? será que aquele, sabe, tem um bom prato ali na cidade, que o prato é realmente R$ 1? Sim. Será que ele tá funcionando nessa época? Porque se Ó, tiver, pelo menos as pessoas conseguem comer. Eu tive dentista terça-feira em Taubaté. Uhum. Tá sim. Eu tô com uma dorzinha de dente e estava marcado às 9 horas o meu dentista. E o Bom Prato, ele fica ali perto da rodoviária Sim. velha. Em frente. Em frente. E tinha fila em torno de 9 horas da manhã. Eu estava chegando em Taubaté, tinha fila ali. Então, eu deduzi que eles estão servindo a refeição. Tá sim, professor, mas tá do lado de fora. Do lado de fora. Não estão permitindo. Ô, Eles professor. colocaram uma mesa assim e estão entregando a marmita. Ah, bacana. Professor, aqui em Pinda, eles estão distribuindo um kit aluno, que é um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma bolacha e 2 leites, se não me engano, 2 caixinhas de leite. Aí o povo no grupo de Pinda estava reclamando, porque aqui não dá para uma família, Sim. né? Isso por aluno. Só que daí o governo falou que aquele kit é para sustentar somente o aluno, mas aí o resto da família que fica em casa? Porque, entendeu? Não tem como. Aí o povo fala, nossa, mas o povo só sabe reclamar. Não é questão de reclamar, questão de que, né, tipo, você vai dar migalha para uma família de, né? Porque eu acho que poderia se pensar o que às vezes falta, e aí que eu acho que entra muito o papel de vocês, né? E a gente vai trabalhar isso um pouco melhor, na articulação dessas políticas públicas. Neste momento, a gente está vivendo um momento, acho que bastante peculiar, um momento bastante emergencial, uma situação que pegou todo mundo meio de desprevenido, não é? Então tem assim, gente dando tiro para todo lado. E claro que vai ter aproveitador, não é? Nós estamos em ano eleitoral, então eu já vi aqui em Campos. Hoje à tarde eu estava numa reunião política, né? Cheguei correndo para a aula de vocês, né? Eu vou apoiar uma candidata a prefeita aqui, e aí até eles queriam que eu fosse candidato a vice-prefeito. No momento eu não tenho condições, né? Mas eu vou apoiá-la. E a gente estava discutindo algumas questões que, assim, o que falta é uma articulação política, não é? E a visão, a profissão de vocês, ela exige isso, ela exige, e o curso deve preparar vocês, que é o que a gente vai entrar no terceiro bloco, para finalizar a nossa disciplina, que é exatamente pensar essas redes, ou seja, puxa, eu tenho, por exemplo, a igreja... Por exemplo, a Igreja Católica aqui, ela está distribuindo cesta básica. Bacana. Quantas famílias ela consegue atingir? Eu tenho uma outra igreja, de uma outra denominação, que também está entregando cesta básica. E, às vezes, a mesma família, ela está usufruindo nos 2 lugares. Então, não seria a hora, de repente, de esquecer denominação religiosa e pensar assim, puxa, vamos nos unir. E vamos assim, então, a Igreja Católica, ela vai entregar? Bacana, olha. Então, assim, nós vamos dar o suporte técnico para que a Igreja Católica, ela faça essa ação dela. Então, ela vai atender tais e tais famílias. E a outra igreja evangélica, nós também vamos dar o suporte, as informações necessárias para que ela dê o amparo para outras famílias que não são assistidas pela comunidade católica. De forma com que todo mundo seja atendido. Então, se a gente pensar assim, vamos fazer o seguinte, então. O governo vai dar, então, por exemplo, bolacha e leite. Puxa, se o governo estadual, por exemplo, liberar uma cesta básica, de repente, só com arroz e feijão, um macarrão, um molho, né? Puxa, o outro governo liberar uma ajuda de custo para outras necessidades. E todo mundo articulado. Puxa, a gente divide, não é? A gente atende o maior número de pessoas de uma forma muito articulada. Porque um vai ganhar o leite de um governo,
né, de uma esfera administrativa, o outro vai ganhar a cesta básica da outra esfera, e do governo federal vai ganhar uma ajuda de custo. Isso está muito perdido dentro dessas administrações, porque elas não se conversam, não existe um cadastro nacional, quer dizer, até existe. Você tem o cadastro único, né? Você tem o cadastro único, mas não está articulado de pensar assim, puxa, essa família ela está tendo assistência por parte de quem? Que tipo de assistência ela está tendo? Então a gente vê que isso está um pouco desarticulado. E a gente vê que com as famílias está sobrando, porque fazem de má fé, infelizmente, e tem aquelas que estão faltando, que não estão tendo acesso a nada. Então realmente são problemas que a gente, sobre o ponto de vista político, ele precisa de um dinamismo, ele precisa de uma organização exatamente frente a esses problemas. Como nunca se teve, não é, essa organização, quando chega um momento que nós somos pego de forma desprevenida, o que acontece? Acontece todas essas reclamações, essas insatisfações, essa bagunça que tem, e muita gente tirando proveito disso, né? Então, assim, o que eu tenho visto aqui em Campos? O que os vereadores vão fazer? Quer dizer, o papel do vereador é aprovar lei. O papel do vereador não é dar cesta básica, né? Só que, lógico, eles vão tirar proveito neste momento para poder ganhar voto, porque em outubro nós vamos ter eleição. Né? Então, nós não podemos ter isso. Isso não pode acontecer. Então, essa realmente é uma preocupação que a gente tem que ter. Então, de repente, se a gente tivesse, puxa, se o governo pegasse esses R$55, por exemplo, e ele convertesse num determinado produto que são necessários para as famílias, por exemplo, só leite, o outro governo, a outra esfera administrativa, por exemplo, o município, pegasse a ajuda de custo que ele daria, né? Porque assim, a gente não está tendo gasto com passe escolar, a gente não está tendo gasto com merenda escolar, porque já foi suspenso, uma série de contratos já foi suspenso. Então, quer dizer, pegar esse dinheiro e reverter em determinadas ações direcionadas, mas em diálogo com as outras esferas, e cada esfera, né? Isso vai ser sua responsabilidade, a do governo, por exemplo, o governo municipal vai fazer isso, o governo estadual vai fazer aquilo, o governo federal vai fazer aquilo. Puxa, nós iríamos nadar de braçada e enfrentar essa situação que nós estamos enfrentando de forma muito sadia e sem todo esse desespero que nós estamos. Mas o que falta é exatamente uma articulação política. O que falta é exatamente essa interpretação de que o Brasil ele é formado por uma união dissolúvel de estados e municípios, são esferas administrativas independentes, mas, por exemplo, eu como cidadão, eu moro em Campos do Jordão, no estado de São Paulo, no Brasil. Né? Eu faço parte dessas 3 esferas administrativas. Então, nós temos que pensar isso dentro dessa dinâmica. Né? Que realmente é um problema a ser enfrentado, enquanto garantia de direito do cidadão. Né? E aí, claro, vocês têm uma incumbência muito grande quando se fala dessa criação dessas redes protetivas, que a gente vai se aprofundar isso mais para frente. Professor, porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu, aí ele falou assim, não, a gente tem que voltar a trabalhar porque o governo está no vermelho. Eu falei, ano passado, em 2019, a gente bateu o recorde de imposto, 2,5 trilhões de reais de impostos. Como que a gente está no vermelho? É muito dinheiro. Tudo bem que a gente ficou com uma dívida muito grande, mas é muito dinheiro, 2,5 trilhões de reais, é muita coisa. Fora os tipos de, como fala, benefício que os políticos têm de mais de 30 mil reais, sabe? Deputado federal, se eu não me engano, tem aí benefício de 30 mil reais por mês. Coisa que para viagem de avião que ele não está fazendo porque não pode andar de avião. E isso não corta deles, entendeu? Então, tem como investir. O problema é que eu acho que falta muita organização. Sim. Por isso que a política é importante. Não dá para a gente não pensar na política. Né? Pensar em sociedade é pensar em política. Essas ações elas são muito importantes para nós. Né? Gente, nós temos mais alguns minutinhos de aula. Será que eu acho que é interessante, eu acho que tudo isso é muito rico. Eu acho que esse filme, ele mostra pra gente exatamente ele traz essa parcela de análise, de permitir a gente entender que a vida ela é muito mais do que simplesmente você estar presente num espaço e num lugar.
não é? Mas ela é feita também de sonhos, de valores, de ações, não é? Que constrói a nossa existência. E é por isso que eu acho que eu gostaria agora, então, de convidar vocês para a gente fazer uma pequena introdução. E aí nós temos, acho que, 20 minutos para a gente concluir essa pequena introdução sobre a questão da cultura, né? E aí, para amanhã, eu vou passar um texto para vocês fazerem uma leitura, um texto curto. É um texto de, se eu não me engano, são 2 ou 3 páginas. Deixa eu achar ele aqui. Que é sobre a declaração da Unesco Na verdade, são 7 páginas, tá? Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. E aí, são alguns tópicos que... E o documento está dividido em 2 partes, né? Primeiro ele faz essa declaração e depois ele propõe, numa segunda etapa, um plano de ação para a aplicação desse documento. Ou seja, como, de certa forma, garantir com que essa política de diversidade cultural ela seja pensada e ampliada dentro dos âmbitos por parte dos governos, né? Para a gente entender realmente como que isso acontece na perspectiva de um documento internacional do qual o Brasil ele é signatário, né? Ou seja, ele assumiu o compromisso de fazer com que essa política de diversidade cultural ela acontecesse dentro da nossa sociedade, tá? Pode ser, então, a gente pode começar, então, agora, para finalizar a nossa aula com essa segunda parte, que é discutir um pouquinho o conceito de cultura, e aí amanhã a gente fazer um aprofundamento um pouco sobre esse texto? Sim. Sim, pode ser. Então eu vou voltar com vocês, né, na frase de Hannah Arendt, para a gente eu usei o mesmo slide para colocar aquela frase do Rubem Alves, né? E então eu vou pular alguns slides, é por causa disso, porque na medida que vocês foram falando, eu fui lembrando de algumas coisas e fui montando, acrescentando no slide aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou sustentar um pouquinho a minha fala durante a minha pesquisa, tá? Do mestrado. Uma pesquisa que eu fiz lá em 2004 a respeito da exploração de espaços históricos e culturais como forma de formação da identidade cultural, né? E hoje, com vocês, eu vou trabalhar 2 autores para dar sustentação no ponto de vista na construção do conceito do que é cultura, né? Então, o primeiro é Hannah Arendt e depois o Edgar Morin, tá? Que depois também eu vou falar um pouquinho dele. Então, a gente iniciou a nossa aula com essa frase da Hannah Arendt, para a gente, mais ou menos, ilustrar um pouquinho essa percepção sobre o conceito de cultura, tá? E para a gente iniciar a nossa discussão, vamos ver se... Eu quero propor para vocês uma votação, tá? Então, eu vou pedir para vocês entrarem naquele sitezinho que eu já passei para vocês uma vez, www.mente.com. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. Onde ele está? Ele está aqui. E eu preciso que vocês votem para mim. Eu fiz uma pequena enquete sobre o ponto de vista de vocês, o que vocês acham, né? Como que vocês definiriam a palavra cultura? O que é cultura para vocês? Tá? Então,
eu vou colocar ele no ar para que vocês entrem e votem. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Professor, você não consegue colocar o link dele aqui no chat? Consigo. Vou pôr já. Por favor. Obrigada, professor. Nada, imagina. Vocês preferem no chat mesmo ou no WhatsApp? Pode ser aqui no chat por mim, não sei pelas meninas. Então vamos lá. Professor, tem que passar o código. É 8435. Deixa eu pegar meu papel que eu anotei aqui no papelzinho. O código é 843563. Obrigada. Tá? Esse númerozinho que eu coloquei aí de baixo. Tá tudo no bate-papo aí. Pronto. Tá no chat. E aí nós temos 4... Eu coloquei para vocês 4 opções, né? De conceitos, né? A respeito do que seria a palavra cultura, tá? Deixa eu abrir que para mim está aparecendo bem pequenininho. Então, 843563. A primeira opção seria, né? Por cultura, entende-se a apropriação de elementos definidos como padrão por um determinado grupo social. Ou, por cultura, entende-se os elementos cristalizados por uma determinada sociedade e que determinam a forma de agir dos cidadãos. Ou, por cultura, entende-se toda estrutura social pensada e construída pelo homem e que marcam as características de uma determinada sociedade. Ou, por fim, por cultura, entende-se toda produção artística e suas técnicas. Já botei. Votei. Perfeito. Vamos votando aí. Nossa, que engraçado. Pelo menos tem um em cada. O que vai mostrando, de certa forma, a nossa diversidade de pensamento, né? É. Ai, Jesus. Vou desligar o microfone. Tem mais alguém para votar? Tô votando aqui, peraí. Tá joia. Meu Deus, fica quieta. Pronto. Opa, nossa. Praticamente todo mundo votou, né? Então nós tivemos aí como a primeira opção, né? 64% dos votos. A opção 3, por cultura, entende-se toda estrutura social pensada e construída pelo homem e que marcam as características de uma determinada sociedade, né? Bacana.
Isso é mais para a gente ilustrar um pouquinho a nossa aula, para a gente brincar um pouquinho. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês essa ideia, então, de cultura, né? E vou partilhar com vocês um pequeno slide para a gente pensar um pouquinho o que nós vamos chamar de cultura, então. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente ver um pouquinho como que, dentro da história, como que a humanidade foi pensando a ideia de cultura, né? Então, num primeiro momento, a gente pode... A primeira grande civilização que faz uma reflexão a respeito desse fenômeno que nós vamos chamar cultura é a civilização grega, né? Os primeiros a pensar, a refletir, a lançar, na verdade, as bases para um pensamento a respeito desse conceito, embora a palavra cultura, não é? Ela só vai surgir muito depois, tá? Ela não surge com os gregos, efetivamente, né? Mas os primeiros a pensar essa ideia foram os gregos, quando eles construíram o conceito de paideia, né? Lembra que logo lá na nossa primeira aula, quando eu falei para vocês contei sobre o mito a história de Édipo Rei, né? Eu coloquei uma frase na lousa que dizia paideia trofepsi resistim, né? Ou seja, a educação é alimento da alma. Para os gregos, principalmente para os atenienses, né? Essa ideia, nossa, fica até meio soa uma aliteração, né? O conceito de paideia é pensar o homem na sua integralidade, né? Corpo, mente, espírito e intelecto, né? Então não é somente uma formação, por exemplo, como outras cidades gregas faziam. Pensavam a educação como um processo formativo da força física, principalmente por causa das guerras, né? Os atenienses, eles pensavam o homem dentro de uma dimensão muito, muito ampla, que envolvia o estudo da história, o estudo das artes, da dança, do teatro. Eles exploravam tudo isso como formação. Então, o conceito de paideia, ele é um conceito de uma formação integral do homem, tá? No pensamento latino, a palavra... Professor, só uma coisa, uma pergunta. Claro. É corpo... Corpo, mente, espírito. Ah, obrigada. Tá? Mais tarde, né, principalmente com a língua latina, com o desenvolvimento da língua latina, a palavra que foi sendo utilizada para caracterizar essa mesma realidade proposta pelos gregos foi a palavra humanitas, né? Então, humanitas é pensar esta ideia. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa área de conhecimento, humanidades, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de pensar a formação integral, de pensar o homem na sua integralidade, na sua humanidade, né? Ou seja, pensar corpo, espírito, né? Intelecto. Então, tudo isso vem fazer parte desse conceito de humanitas. E a partir do século XIV, XV, começa uma nova discussão e começa a se pensar, exatamente dentro do iluminismo, a ideia de que essa formação humana ela deveria ir de encontro realidade, mais a própria história. Então a gente começa a ter uma percepção de que o homem ele é um ser histórico, de que o homem ele está inserido dentro de um contexto que não é simplesmente existencial
temporal, mas acima de tudo histórico. Ou seja, ele deixa, depois que ele morre, ele deixa a sua herança, não é? Que é aquela noção que a gente vê no final do filme, quando ele fala exatamente das tâmaras. Né? De repente, eu não vivo agora pensando em acontecer no meu mundo somente agora, mas é pensar exatamente, de repente, do que eu planto hoje, ele talvez vai ser colhido daqui a 80, 100 anos. Né? Serão as outras gerações que verão o nosso esforço, o nosso trabalho. Né? E aí a gente entra, então, no conceito de cultura, dado por Edgar Morin, onde ele diz: a cultura é constituída pelo conjunto de saberes, fazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos que se transmitem, né, que se transmite de geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência da sociedade, mantém a complexidade psicológica e social. Não há sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura existe apenas por meio das culturas. De uma maneira geral, como que nós podemos definir isso, né? De uma forma bem simples. Primeiro, que cultura é tudo aquilo que é produto humano. Uma árvore, ela não é cultura. Porque ela não depende de mim para existir. Agora, eu pegar essa árvore e plantá-la num determinado lugar, aquilo é cultura. Porque essa minha ação, essa minha intervenção, ela vai me ajudar a criar um ambiente. Ela está calcada em valores, em sonhos. Então, tudo aquilo que é produto estritamente humano, que é criado pelo homem, feito pelo homem, ele constitui a cultura. E depois a ideia de que nós precisamos quebrar certas concepções de que existem sociedades culturalmente mais avançadas do que outras. Não. Todas as sociedades têm as suas características, têm suas regras, têm seus valores, têm suas normas, tem aquilo que é aceitável e aquilo que é proibido. E tudo isso faz parte da cultura. Não é? Então, de repente, aquilo que é normal para nós, no Ocidente, no Brasil, na região Sudeste, ele pode não ser aceito, pode não ser compreendido por outros povos. Não é? Que tem uma experiência totalmente diferente. É claro que isso ela é uma discussão um pouco ainda superficial. Nós podemos entrar numa série de elementos que vão fazer parte desse debate a respeito da cultura. Se ela é determinada, por exemplo, pelas questões climáticas, ambientais ou não. Então, por exemplo, o que é casa para nós? Bem, nós moramos num país tropical. Num país onde não neva, e se nevar também não é aquela neve, né, colossal, né, de metros de neve. Então, construir uma casa, sob o ponto de vista das nossas necessidades, ela tem um padrão, por exemplo, diferente de muitos países da Europa. Muita gente vem para Campos do Jordão e acha bonito as casas daqui, porque o telhadinho, né, ele tem aquele estilo suíço. Mas na Suíça, o telhado é desse jeito exatamente para não ter acúmulo de neve, porque se o telhado ele não for num ângulo que permite a neve cair e escorregar, aquilo pesa e quebra o telhado. Né? Então não é porque é bonito, simplesmente. É porque lá na Europa existe essa necessidade. Aqui em Campos não existe. Mas trouxeram isso pelo frio, pela geada, e construíram essa coisa de que é o charme das casas em Campos do Jordão, é ter o telhadinho, né, num grau, né, de inclinação elevado. Né? Culinária, a mesma coisa. Né? O que nós comemos, a forma com que comemos, ele tudo vai fazer parte dessa noção de cultura. E ela vai variar tanto de geração a geração, quanto de sociedade a sociedade. Então não existe mais cultura ou menos cultura. Tá?
O que existe são alguns conceitos que depois nós vamos poder nos aprofundar e discutir, que é o conceito ligados à aculturação, inculturação, tá? Ou seja, o etnocentrismo, que são elementos de quê? Onde exatamente eu julgo a minha cultura melhor que a cultura do outro. E aí ele é um julgamento pessoal que pode não favorecer exatamente a construção de uma política cultural. Né? E aí a gente vai poder discutir isso depois num outro momento. Tá? Então, neste exato momento da nossa aula, do nosso conteúdo, a gente pensar que cultura, ela nada mais é do que esse processo da nossa intervenção no mundo, né? Da nossa capacidade de intervir, da nossa capacidade de produção, né? Mas não produção enquanto questões de capital, de fazer as coisas, a maneira com que fazemos. Tem um estudioso que ele constrói um dicionário chamado Dicionário de Políticas Culturais. E para o conceito de cultura, ele cria uma relação de núcleo duro, que ele chama, da cultura. É como se fosse a coluna dorsal. Imagine assim uma coluna de um peixe, e que você tem vários espinhos saindo. Ele diz que a ideia de cultura é isso. Você tem a culinária, né? E aí você tem que, para você entender um povo, você tem que olhar a sua culinária. Daí você tem um outro elemento, que são as suas, por exemplo, as suas festas religiosas, as suas tradições. É um outro fator da cultura. E todos os povos, todas as sociedades, todos os grupos, eles têm elementos que vão se constituir como um grupo central de ações culturais. Não é? E a nossa perspectiva é pensar isso. Como que a escola se põe frente a essa ideia de diversidade cultural? Eu acho que é a grande questão que nós queremos responder também dentro da nossa disciplina, que trata exatamente de educação e diversidade cultural. E por isso eu proponho para vocês, para amanhã, a gente fazer a leitura do texto, né? Eu sei que de repente está muito em cima da hora, se vocês pelo menos puderem dar uma olhada, né, pelo menos na primeira parte, para a gente discutir e conversar amanhã, a respeito dessa Declaração Universal da Unesco, a respeito da promoção da diversidade cultural, que é esse documento aqui. Então, eu já vou passar para vocês no grupo, tá? Para que vocês possam fazer uma leitura dessa parte introdutória, que é quando eles fazem a proclamação dessa declaração, e depois essa parte identidade, diversidade e pluralismo. E aí nós vamos discutir alguns conceitos que vão fazer parte desta noção de pluralidade cultural, tá? E aí a gente vai fazer essa relação. Para depois, para a semana que vem, a gente estudar essa segunda parte, que são linhas gerais de um plano de ação. Tá? Amanhã nós vamos estudar, né, essas primeiras páginas aqui. Então, a página 1, página 2, página 3 e página 4. Tá? As outras 3 páginas a gente estuda semana que vem. Tá joia? Então, esse documento, daqui a pouquinho, eu já vou disponibilizar para vocês no grupo, para que vocês possam, então, ter acesso a este documento. Tá O joia, grupo pessoal? seria o EVA, professor? Não, eu posso fazer o seguinte, Débora. Eu passo para você e peço para você jogar no grupo. Pode ser, Fala pra mim, pode ser. como a gente tem Pode feito ser. com o convite. Tá? É um artigo Ok. pequeno, são 7 páginas, mas lembrando que para amanhã a gente vai ver só as 4 primeiras. Tá? Tá E bom. vai discutir um pouco os conceitos que estão ligados a essa noção deste documento da Unesco. Tá bom? Tá bom. Pessoal, Obrigada. dúvidas? Não. Por mim tá tranquilo, professor. Para vocês. Entre no bate-papo rapidamente e coloque para mim o nome de vocês, para me registrar como presença. Tá? Porque essas atividades a gente já está usando depois
né, para a gente mostrar como que está a participação, tudo isso a gente precisa. Então, só para vocês colocarem lá, né, para a Débora, isso, só para mim ver como está sendo gravado, gera um arquivo para mim também em tipo aquele WordPad, e aí fica o nome de todos vocês que estão presentes, né, que acompanharam essa aula, tá joia? Então eu quero agradecer aí a presença de vocês, a paciência de vocês, para que a gente possa dar continuidade então à nossa disciplina, e amanhã, às 19 horas, eu estarei aqui para a gente então fazer essa discussão a respeito desses, o que diz a Unesco sobre essa ideia de pluralidade, de diversidade cultural, tá? E a gente vai trabalhar, aprofundar um pouco mais essa noção a respeito de cultura. Se vocês quiserem também, tiverem um tempinho, fazer uma pequena, nada muito, né, do que é cultura para a gente iniciar a nossa aula amanhã, né? Então, acho que só para a gente revelar um pouquinho qual é o conceito que melhor se adequa àquilo que nós falamos, né? Eu diria que os 64% aí que votaram, né? Esses 7 alunos que votaram nessa questão, né? Eles votaram de certa forma correta, né? Porque a primeira, quando a gente diz por cultura, entende-se a apropriação de elementos definidos como padrão. E aí a gente pode pensar o seguinte, a cultura, ou aquela cultura elitizada, né? Então a cultura popular, ela não faria parte do conceito de cultura, tá? Então aí a gente tem um erro. A segunda, por cultura, entende-se os elementos cristalizados de uma determinada sociedade e que determinam a forma de agir dos cidadãos, né? Também a gente parte do elemento de que existe uma cultura e não é possível, não se permite a existência de pequenas culturas dentro dessa cultura, tá? E a última lá, por cultura, entende-se toda a produção artística e suas teorias, né? E suas técnicas, desculpa. Não, a arte é um dos elementos, mas como eu falei, a culinária, as regras, as leis, as normas, a concepção de vida, tudo isso ela é cultura. Então, realmente, por cultura, a gente pode pensar que é toda estrutura social, é tudo aquilo que nos envolve enquanto sociedade e que nos permite exatamente se sentir parte dessa sociedade. Mas não somente parte de uma sociedade ampla, às vezes de pequenos grupos que estão inseridas dentro desse grande grupo, dessa grande sociedade, tá? Então, esses 7 alunos aqui, né? Aí cada um sabe, a gente não sabe quem votou de que forma, né? Esses 7 aí colocaram de forma bem próxima daquilo que nós pensamos, tá joia? Que nós discutimos o conceito de cultura nesse nosso encontro de hoje, tá joia? Pessoal, então, deixo aqui o meu abraço para vocês, desejo aí um bom finzinho de quinta, né? Uma boa sexta-feira, e amanhã às 19 horas nós estaremos juntos novamente para a gente trabalhar trabalhar melhor esse conceito aí de cultura, e vamos falar então de como a Unesco ela olha, ela observa e ela defende a cultura como um direito social e como um direito humano, tá? Certinho? Professor, qual que é o texto para amanhã mesmo? Perdão, esqueci já. Eu vou postar no grupo para vocês. É a declaração da Unesco sobre diversidade. A declaração da Unesco. Isso. Eu te mando, Nath. Obrigada. Tá bom? Isso. Eu vou mandar para a Débora, e a Débora... Lari, se quiser, eu mando para a Nath, porque a gente está em constante contato no Face, daí eu só encaminho para ela. Eu já mando já para vocês aí, tá bom? Obrigado. Então, ó, um beijo no coração de vocês. Beijo, e até professor. amanhã. Tchau, tchau. Até. Tchau, boa noite.
Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Tchau.